Olá, queridos colegas, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o professor Davi Barbosa, estou falando com vocês nesta oportunidade, diretamente aqui da cidade de Santarém, no Pará. Cidade bastante quente, mas muito agradável. Eu tive o privilégio de visitar várias instituições aqui, conhecer muita gente, fazer amigos, vários amigos que vou com certeza levar para muito tempo. Agradecer a querida amiga, colega Josiara Figueiredo, que me hospedou em sua casa, o seu esposo, professor de física das exatas, extremamente crítico das relações sociais, mas uma ótima pessoa que também gentilmente cedeu um espaço na sua família para que eu ficasse abrigado aqui. Eu sempre gosto de ficar na casa de amigos. Eu poderia ter ficado num hotel, mas eu acho o hotel muito frio, muito distante, muito vazio, sem afeto. Eu prefiro ficar na casa das pessoas. Mas na maior parte dos cursos onde eu ministro, eu sempre fico hospedado nos hotéis. Bom, estou fazendo essa transmissão ao vivo, muito pessoal, né, para vocês, para falar sobre vocação profissional, criticidade e serviço social. Eu tenho feito uma análise muito profunda da atual conjuntura do serviço social no Brasil. E é necessário que nós discutamos com profunda reflexão a questão da vocação profissional no serviço social. Eu sei que a maior parte das ciências rejeitam o termo vocação profissional em função de uma série de argumentos, inclusive já fundamentados, mas ainda assim não há possibilidade de negar a idiosincrasia das pessoas. A idiosincrasia fala da inclinação de cada indivíduo para gostar de uma coisa ou de outra, para se interessar por um assunto ou por outro. Nós tivemos, a nível de educação no Brasil, um problema muito grave, que temos ainda, inclusive, até hoje, que é a questão da vocação profissional. O sujeito, às vezes, é excelente, é craque em matemática, mas é ruim em português. Ele é tão pisado, tão escrachado por não ter domínio da língua portuguesa, que ele acaba gradativamente sendo excluído do processo escolar. Ele tira 10 em matemática e tira 0 em português. E ele é tão excluído no processo que ele acaba deixando de gostar da educação. Ou então é o inverso, o sujeito tira notas boas em português, mas nunca se dá bem em matemática. Isso é um problema muito sério que as teorias educacionais precisam resolver na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, no geral como um todo. E no serviço social não é diferente. Nós temos um problema muito grave no serviço social, que é o serviço social acabou se tornando uma opção de emprego para as pessoas. E essa é uma profissão que precisa de um viés político, crítico, muito bem entendido, compreendido, dissecado pela pessoa interessada em trabalhar com intervenções nas expressões da questão social. Não se pode compreender uma pessoa que veio para o serviço social, está no serviço social, mas não compreende o serviço social. Não dá para absorver essa ideia. É um problema que a gente precisa resolver. Nós, enquanto categoria coletiva profissional, precisamos debater esse assunto. É muito sério o que está acontecendo. Estou aqui quase fazendo uma denúncia a respeito desse assunto, dessa preposição. As faculdades EAD, e todos vocês sabem que eu sou defensor da EAD, eu não sou um crítico da EAD, eu sou um defensor. Eu critico, mas eu critico defendendo a EAD. Nós hoje, em função da EAD, muita gente se matriculou, por exemplo, em administração, lá no município dele. Aí não formou turma de administração, ele foi jogado para o serviço social. Ele se matriculou e fez o vestibular para pedagogia, para marketing, enfim, para educação física, teve casos. Não formou turma para serviço social. Ele foi jogado para o serviço social. Ele não escolheu ser assistente social. Não foi uma escolha voluntária dele fazer o serviço social, fazer o curso de serviço social. É óbvio que no caminho muita gente que tinha escolhido, por exemplo, a administração, quando veio para o serviço social, acabou se identificando com o serviço social, teve a sua mentalidade transformada pela ciência do serviço social, compreendeu, absorveu e descobriu que tinha realmente vocação e inclinação para trabalhar com pessoas, atendendo às políticas públicas, no enfrentamento das multifacetadas expressões da questão social. Então,
Isso aconteceu muito, mas em muitos casos o indivíduo veio para o serviço social querendo ser pedagogo. O indivíduo veio para o serviço social querendo ser pastor. O indivíduo veio para o serviço social querendo ser educador físico, querendo ser psicanalista, querendo ser psicólogo, querendo ser qualquer outra coisa, menos assistente social. Ele veio para o serviço social querendo ser um evangelizador, um discípulo. Ele veio para o serviço social querendo ser o pai de santo, a freira. E no serviço social só existe possibilidade para se trabalhar com as multifacetadas expressões da questão social, utilizando o instrumental teórico, técnico, metodológico e operativo do serviço social. É uma profissão bem definida, não está nada confuso, é muito bem claro o que precisa se fazer e o que precisa se compreender. E a gente, dentro da perspectiva da vocação, nós temos algumas questões que precisam ser entendidas. Primeiro, o indivíduo que está no serviço social, mas não tem vocação para ser assistente social, porque não acredita no projeto ético-político, não acredita no código de ética. Tem gente que, quando a gente fala, estamos trabalhando pela construção de uma nova ordem societária, ele já pensa logo em Apocalipse, pensa logo na marca da besta, pensa logo no número 666, nova ordem societária, é a nova ordem mundial. Ele fica já logo arrepiado, já diz logo que não concorda, que não faz parte desse projeto. São as pessoas que querem manter a ordem social vigente como está. São os mantenedores, os conservadores, não querem mudar, eles querem manter como está. O projeto ético-político fala que nós trabalhamos para a construção de uma nova ordem societária. O indivíduo quer manter a ordem. Onde é que ele está concordando com o projeto ético-político? Não está. Então aí já começa um conflito de categoria coletiva. Essa é uma decisão de 50 anos de discussão, a questão da construção de uma nova ordem societária, já tem 50 anos sendo discutida, e até aqui ela só foi reafirmada na compreensão do materialismo histórico dialético. E aí a outra questão, o indivíduo quer ser assistente social, mas ele não concorda que a teoria do serviço social seja aprendida e apreendida dos escritos de Karl Marx. Aí ele tenta justificar o seu exercício profissional de acordo com Max Weber. Ele tenta justificar de acordo com outros escritores. Existe essa possibilidade, até hoje ninguém provou. Mas eles estão lá, estão tentando fazer isso. Criar uma segunda corrente baseada em Max Weber, a corrente weberiana. Em contrapartida, a corrente marxista. Logo, para essas pessoas que querem trabalhar a corrente weberiana, o materialismo histórico dialético não lhes diz respeito, não será utilizada no exercício profissional. De outro ponto, destarte, de outra maneira, no entanto, entretanto, todavia, quando se fala em exercício profissional baseado em princípios pessoais, há de se entender que essa profissão não se faz na individualidade, é uma profissão que se faz na coletividade. Ou seja, essa coletividade estabelece o trabalho em rede. Então nós teremos aí um problema. Qual o problema? O indivíduo trabalha com o usuário da política pública numa instituição, utilizando teorias e instrumentos com base na concepção materialista, histórica e dialética, e vai para o outro indivíduo que vai trabalhar com Karl Marx, ou com Max Weber, ou outra coisa qualquer lá. E aí o atendimento vai ficar fragmentado em um determinado momento. Então, nessa perspectiva de que o serviço social acabou se tornando uma opção de emprego, um lugar para todo mundo encostar, quem não tinha mais o que fazer, vamos fazer serviço social porque a faculdade está oferecendo essa oportunidade. Eu não tenho, foi lá no polo da IAD num determinado lugar, milhares de pessoas fizeram isso, eu sei de depoimentos sérios, já fiz um levantamento de dados. O que eu estou falando aqui não é baseado em especulação. Eu fui lá na faculdade, não tinha, só tinha serviço social, eu vou fazer serviço social mesmo. Não tem nada, eu vou fazer serviço social. Não gosta de gente, não gosta de pessoas, não gosta de enfrentar as multifacetadas expressões da questão social, não tem nenhum perfil para entender, por exemplo, a diversidade de gênero, para entender as questões relacionadas à viabilização de direitos a pessoas envolvidas em conflitos com a justiça, atos infracionais e outros conflitos com a justiça. Não tem estômago para isso, por exemplo, para trabalhar num IML, por exemplo, para trabalhar com crianças vítimas de estupro, para trabalhar num sistema prisional. Enfim, não tem vocação nenhuma para compreender o aporte teórico do serviço social. Mas se encostou
no serviço social, porque havia polo na cidade dele que oferecia o curso. E aí agora eu vejo, por exemplo, nessa página e muitas outras aí na rede social, as maiores barbaridades que você possa ouvir, que você possa ler de uma pessoa que se diz estudante do serviço social ou que se diz profissional do serviço social. Nós estamos fundando aqui em Santarém, eu estou aqui até o dia 31, daqui do dia 31 eu volto para Salvador. Então estamos fundando aqui a associação, o Centro Acadêmico de Santarém, que é uma associação para estudantes do serviço social. Quem quiser fundar na cidade de vocês, estou à disposição. O Centro Acadêmico do município, eu estou idealizando isso no Brasil todo. Quem tiver interesse de fundar uma associação só para estudantes do serviço social, a gente precisa debater isso. Precisa debater da base, desde o começo, do princípio, do início de tudo. Porque é lá que começam os equívocos. E as faculdades EAD, a Rosana está dizendo, estão oferecendo curso de serviço social EAD, estão colocando profissionais, não estão preocupados no profissional e ensino financeiro. E sem contar que muitas dessas faculdades têm professores que nem formados em serviço social são. Fiquei sabendo de uma recentemente que até o 4º semestre não tinha nenhum profissional de serviço social com uma turma de 100 alunos, nenhum profissional de serviço social trabalhando lá. Não vou dizer o nome aqui por uma questão de respeito. Por enquanto. Porque assim que eu confirmar a informação, eu vou lançar no ar sim. Vou denunciar o CRES ou o Cefes, preciso confirmar a informação. Mas eu fiquei sabendo, 100 alunos numa turma, durante 4 semestres, sem nenhum profissional de serviço social trabalhando. Advogado, pedagogo, psicólogo, sei lá mais o que, mas serviço social nenhum. Então são essas as realidades que nós estamos vivendo. Aí como é que eu posso esperar, numa página de serviço social como essa, que entra um monte de gente para comentar, que o indivíduo venha de lá para cá comentando, baseado no serviço social? Obviamente que ele vai se basear na pedagogia, porque ele só teve professores pedagogos, psicólogos, advogados, etc. Não que as outras ciências não tenham seu valor, tem, mas não para se trabalhar com serviço social, não para se trabalhar na assistência social. Então, é importante que o assistente social tenha capacidade crítica para desvelar a realidade e encontrar soluções para ela, baseadas no aporte teórico do serviço social, na teoria marxista e dialética, que é aquela que mais funciona. Para transformar isso, para que isso realmente venha acontecer, há uma necessidade de conhecimento teórico. Há uma necessidade de conhecer o que é o serviço social. As pessoas não sabem o que é serviço social. Elas entram comentando nas páginas, chutando, brigando, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E aí a gente já logo percebe que a superficialidade, a rasura, a falta de conhecimento, a falta de leitura no próprio palavreado, utilizando termos que são totalmente contraditórios ao serviço social, utilizando jargões que já foram superados no serviço social, que remete diretamente a protoformas do serviço social, ao positivismo, ao conservadorismo tradicionalista lá de 1940, de 1960. O povo abre a boca, uma boca do tamanho de uma boca de lobo, fala um monte de coisas sem sentido. Aqui nessa página tem um monte desses comentários. Então o que eu estou dizendo para vocês é que nós que somos formados, quem se formou de verdade, sabe do que está falando. Quem estudou de verdade a fundo, compreendeu a fundo aquilo que está defendendo. Eu não estou aqui para brigar com ninguém, para desmerecer ninguém. Eu não estou nessa página para fazer pouco caso de ninguém. Mas eu tenho obrigação, com o projeto ético-político, de defender a coletividade profissional como você tem, como todos os assistentes sociais têm. É uma obrigação coletiva. Está no Código de Ética que o assistente social deve lutar, deve se empenhar para preservar o conteúdo das diretrizes curriculares da ABPES e do próprio serviço social como um todo. Então, o Código de Ética estabelece esse princípio, que precisamos nos unir. Está dizendo, a Marli Rocha, sou assistente social e totalmente desmotivado. Os políticos colocam qualquer um para ser chefe e não sabem nem o nome do nosso curso. Tem a questão de chamar formado em assistência social, né? O curso de formação é assistência social. Enfim, existe uma série de problemáticas que a gente precisa entender, que o serviço social não pode de forma alguma ser transformado em uma ferramenta, por exemplo, de cabide de votos, como em muitos municípios tem acontecido. O serviço social não pode dar vazão, margem ao primeiro-damismo que já foi superado. O serviço social não pode ser um instrumento de evangelização, de proselitismo, de conversão de pessoas. O serviço social também não pode ser um instrumento de divulgação religiosa.
eu fiz o serviço social e quero desenvolver um projeto social lá na minha igreja. Você pode fazer isso, desde que você consiga, enquanto profissional, separar o que é confessional do que é assistência social, que são coisas bem diferentes. Eu posso realizar um projeto social dentro da igreja? Pode, desde que seja separado. Tem a instituição de assistência social mantida pela igreja, as pessoas vão para a instituição para realizar o trabalho de assistência social. E a igreja pode ir até a instituição, convidar as pessoas para ir para a igreja? Pode. Livre, espontânea vontade, todos podem ir para a igreja assistir o culto, ou para o terreiro de Umbanda, para fazer a dança, o Pará, fazer a dança do Pará, enfim, qualquer que seja a religião, desde que não haja essa mistura. Há necessidade de haver essa separação. O exercício profissional precisa ser totalmente distinto do exercício confessional. Se houver qualquer mistura, por menor que seja, todo o exercício profissional fica comprometido. Precisa ser distinto. Não quer dizer que não possa ter uma parceria, não quer dizer que a pessoa que está na instituição vai para a igreja, desde que seja com liberdade de escolha, e não, por exemplo, uma instituição de assistência social que pertence a uma igreja, agora condicionar o indivíduo. Você só vai participar da instituição, do projeto, se você pertencer à igreja. Aí não pode. E várias outras questões. Então o que eu quero dizer é que não pode haver nenhuma correlação entre igreja e entre sistema confessional de igreja e assistência social, que são coisas totalmente distintas. E se você é cristão e está no serviço social, esse é o meu conselho que eu estou dando. Você precisa entender que a sua crença só pode servir a você individualmente, que você não pode impor a sua crença aos outros. E no que diz respeito, por exemplo, a política, você é político ou está envolvido com partidos políticos e você vem para o serviço social, você não pode transformar a instituição, a profissão em cabide de voto, utilizar os benefícios assistenciais ou os encaminhamentos, todo o processo de trabalho em cabide de voto partidário, eleitoreiro. Infelizmente isso tem acontecido muito pela falta de entendimento do que seja uma ação profissional, um trabalho profissional qualificado, competente. Então, para que haja uma construção de respeito em torno do nosso trabalho profissional, todas essas atitudes de transparência precisam ser tomadas, independente de qual seja a teoria que você acredita, independente de qual seja vai ficar salva no grupo, sim, viu, Aniele? Pode cuidar da sua obrigação, ela sempre fica salva aqui na página, a transmissão. Independente de qual seja a sua orientação, a sua opção religiosa, ou profissional, ou política, ideológica, filosófica, é necessário que se compreenda o que fazer, como fazer e para que fazer. Duarte Souza: você acredita que após 4 anos de academia é obrigatório que o profissional do serviço social seja marxista para executar seu trabalho baseado no projeto ético-político que é intrínseco ao profissional? O resto do seu comentário eu não posso ler porque fica feio, muito grande, aí não tem como eu abrir, senão eu interrompo a live. Veja bem, baseado na sua primeira afirmação, eu acredito em gênero, número e grau que a pessoa que estudou serviço social em 4 anos pode ter uma noção básica do que é a teoria marxista. E sim, acredito que é obrigatório que ele compreenda o que é a teoria marxista. E não tem como fazer serviço social, executar a profissão de assistente social sem seguir a teoria marxista. É impossível. Eu faço 3 testes com qualquer indivíduo que duvide do que eu estou falando, para ele trabalhar no campo profissional, para resolver 3 problemáticas sem utilizar a teoria marxista e conseguir encontrar um resultado. Não existe possibilidade para exercer o trabalho profissional de um assistente social sem utilizar a teoria marxista. Não existe. Eu sei que a maioria de vocês que questionam foram discipulados, fizeram lavagem cerebral em vocês durante anos, dizendo que Karl Marx não presta, que é socialismo, que é comunismo, e vocês acabaram, igual a mim, porque eu já fui assim, acabaram criando uma resistência. Karl Marx nada mais é que um cientista, tal como Darwin, tal como Paulo Freire, tal como tantos outros cientistas. Ele só tinha uma linha de visão que explicava como as coisas aconteciam. E quando a gente encontra a explicação que apresenta uma forma de fazer e de como fazer,
uma determinada ação, ela fica intrínseca dentro os seus resultados aparecem na realidade, se manifestam na realidade enquanto ação. Então não tem, eu estou afirmando ao vivo que não tem possibilidade de exercer a profissão de assistente social se não utilizar como base a teoria marxista. Você pode escolher Max Weber, você pode escolher John Locke, você pode escolher, enfim, qualquer um outro que fale de contrato social, que fale de qualquer outro termo muito utilizado nas relações sociais, você sempre vai voltar para o estudo, por exemplo, do materialismo histórico dialético, que é o principal, a principal eixo da corrente teórica marxista é o materialismo histórico dialético, que explica como aconteceu, por que aconteceu e o que pode ser feito para se solucionar. Não tem outra explicação. Se alguém tiver, me apresente. Eu não conheço. E olha que eu já li 6.008 livros. E já li todos os livros de Karl Marx. Já li o Capital de Karl Marx mais de 10 vezes. Já li a Bíblia 25 vezes. Então o que eu estou falando para os senhores não é baseado na especulação. Eu tenho esse olho miúdo aqui de tanto ler. Eu leio todo dia, há muitos anos. Eu acompanho os debates filosóficos há muito tempo. E eu observo antes de falar. E também não estou fechado no conhecimento. O que eu estou dizendo aqui, Duarte, é que estou aberto a uma prova. Me prove que existe uma outra forma de intervenção que não utiliza pelo menos 50% do materialismo histórico dialético ou de alguma outra proposta da dialética marxista dentro do trabalho profissional. Me mostre que eu mudo de ideia. Se a gente participar Max Weber, ele vai falar que o atendimento individualizado é melhor do que o atendimento coletivizado, o atendimento coletivo, o atendimento materialista, histórico e dialético, ou seja, que envolve todo o materialismo das relações sociais. Aí a gente volta lá para o estudo de caso, grupo e comunidade, que já foi superado, que não tem resposta. Pois bem, Duarte, eu estou há 10 anos estudando esse assunto e não encontrei. Agora, a minha preocupação é se você quer encontrar essa resposta para abandonar o marxismo e para satisfazer a sua vontade, ou se você pretende encontrar uma ferramenta que funcione melhor do que a teoria marxista. Se a resposta for essa última, eu vou aplaudir você. Agora, se for baseado apenas em princípios confessionais para satisfação pessoal, aí simplesmente eu tenho que dizer que você faz parte daquele grupo que eu estou citando aqui, que ainda não entendeu a profissão. Muito bem. Então, na questão da compreensão da vocação, esse é um ponto, né, da questão da teoria marxista. Ela oferece uma resposta. Quer ver uma coisa muito polêmica que acontece com Karl Marx? Quando o Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo. Muito obrigado, Art. Eu pressionei você para mim saber só o que seria a sua vontade. Se for a última, eu te parabenizo. Não acredito que tenha. Vamos lá. Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo, certo? E os religiosos ficam com o cabelo em pé. Deixa eu ver aqui. Liliane Santos: me tira uma dúvida. Posso então atuar na minha igreja e fazer os encaminhamentos normalmente para a rede? Não, não pode. A instituição de assistência social pode ser financiada pela igreja, pode ter o nome da igreja envolvida, pode ter representatividade da igreja, ela pode fazer uma parceria com a igreja, mas ela precisa ter em loco o seu estabelecimento, a sua estrutura, o seu prédio, para poder fazer o atendimento num quintal, vamos dizer assim, num endereço separado da igreja. Que ela precisa ter uma identidade representativa. Ou ela nem entra na rede, ou ela nem faz o cadastro no CRES, que é o primeiro passo, que precisa credenciar no CRES, depois credenciar na Receita Federal, credenciar no fundo Municipal de Assistência Social. Para ela fazer tudo isso, ela tem que ser separada da igreja. Ela pode até ter o nome da igreja, até a placa da igreja em frente dela, mas não pode ser na igreja. Então, voltando à questão, Ayrton, comenta sobre a teoria neoliberal, sua influência na realidade brasileira e suas consequências na prática profissional da assistência social. Num outro vídeo eu prometo que faço isso para você, porque foge o assunto que a gente está discutindo aqui. Então, Karl Marx disse: a religião é o ópio do povo. Aí eu desafio qualquer religioso a me provar que ele estava errado quando ele disse isso. Vamos analisar o quadro histórico de quando ele disse isso. Quando Karl Marx disse isso, ele estava ali na Europa, numa situação em que as pessoas trabalhavam até 20 horas por dia, de 16 a 20 horas por dia, por mixaria. Mal conseguiam se alimentar. Vestir e ter o que comer, nem se pensar.
Tem um filme chamado Germinal que eu recomendo que vocês assistam. Tem uma história de uma fita azul pelo meio, de uma menina que trabalhava num desses prédios, que para comprar um vestido, ela teve que se prostituir porque nunca conseguiu, dentro do trabalho, exercer, porque mal dava para comer. O pai trabalhava uma semana para conseguir um pão grande, um pão que dava para uma família inteira comer, por exemplo, durante um dia. E o resto do dia eles comiam uma espécie de lavagem que a empresa fornecia. Eles trabalhavam em condições precárias dentro de uma mina de carvão. O filme se chama Germinal, um filme muito bom, que vai explicar o que Karl Marx quer dizer que a religião é o ópio do povo. Ele não errou em nada do que ele disse. Então as pessoas não tinham outra coisa que se agarrar a não ser na religião. E sabe o que acontecia? Essas pessoas trabalhavam um mês inteiro para conseguir um soldo miserável que mal dava para se alimentar. Não precisa nem pensar em roupa e outras coisas, que isso não existia. E aí elas iam para essa igreja para poder encontrar um refrigério, uma esperança, um alento. E lá havia alguém esperando com uma cesta para tomar o restinho que eles tinham. Para tomar as migalhas que tinham sobrado lá do trabalho nas minas. Veja como é que funciona a situação toda. Então, quando Karl Marx disse a religião é o ópio do povo, o ópio é um tipo de anestesia. Um ópio é um tipo de entorpecente que traz alívio. E a religião não é outra coisa senão um tipo de alívio. A pessoa não tem mais esperança para nada, ela procura a religião. Então, discutindo Karl Marx, não estou discutindo religião, estou discutindo Karl Marx. E Karl Marx disse isso. Para os religiosos isso é uma ofensa. Mas, no meu ver, existem duas interpretações para a religião é o ópio do povo. A primeira é que ela serve de alívio, o que é um elogio e não uma ofensa. E a segunda é que ela é uma ilusão, o que não deixa de ser verdade. Muito poucas são as religiões que realmente atendem às necessidades humanas. A maioria delas são instrumentos de acumulação capitalista que estão aí no mundo só para acumular dinheiro, acumular capital e explorar as pessoas. Eu conheço inúmeras igrejas em que o líder ganha 20, 30 mil reais e a maioria dos membros estão comendo pão com ovo e farinha em casa. Gente, será que essa pessoa não tem consciência? Será que a pessoa não tem amor no coração? Será que essa pessoa não se preocupa com os membros da sua igreja? Será que essa pessoa é tão fria, tão dura, que sabe que está comendo às custas das pessoas que estão mal tendo como se alimentar em casa? E está vivendo de carrão novo, no ar-condicionado, nas mansões? Será que ele não tem consciência disso? E então, é uma questão de você pensar que as religiões se transformaram num instrumento de acumulação. Eu voltaria a acreditar muito na religião, eu ainda acredito um pouco. Eu acredito que a religião é importante, acredito que ela tem que existir, mas eu voltaria a acreditar um pouco se, por exemplo, as igrejas, que são muitas no Brasil, cumprissem a determinação bíblica de investir 30%, 33% de tudo que entra na ação social. Enquanto elas não fizerem isso, para mim, elas estão desviadas. Todas elas. Todas elas. Então, nessa perspectiva de estarem todas elas afastadas do propósito que elas nasceram para exercer, a gente entende quando Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Iludiu o povo, enriqueceu às custas do povo e abandonou o povo. Então, como é que eu posso pensar uma igreja que tem 1000 membros, em que desses 1000 membros, 800 moram pagando aluguel, a igreja chique, luxuosa, tem os seus umbrais banhados a ouro, o séquito do templo brilha quase como pedras preciosas, e no fim as ovelhas estão morando em barracos, trabalhando, pegando 4 ou 5 horas de metrô para trabalhar mais 8 horas, mal consegue chegar em casa para correr para a igreja e ainda contribui. Eu não sou contra a contribuição, eu só acho que essa contribuição ela devia ser socializada entre as pessoas da igreja. É isso que Karl Marx fez a crítica à igreja na época dele, muito bem feita. Eu aplaudo Karl Marx nesse sentido. Então você que tem resistência para conhecer Karl Marx, também não deveria conhecer, por exemplo, Freud, não deveria conhecer Vygotsky, não deveria conhecer Vallon, não deveria conhecer, enfim, uma infinidade de outros escritores. Então, você precisa conhecer Karl Marx, você precisa ler Karl Marx, não ficar só na conversa que você ouviu no púlpito da igreja, que você ouviu do direitista. Você precisa conhecer.
O assistente social, Sueleide Palma. Professor, o assistente social às vezes não tem uma linha certa de trabalho. Eu percebo que nós assistentes sociais somos generalistas, onde fomos colocados a trabalhar dentro da nossa área, acredito que. E daí para baixo não aparece, Sueleide. Enfim, nós não, na verdade, o assistente social acaba se tornando generalista quando ele não compreende o instrumental do serviço social. Porque o instrumental do serviço social não é generalista, ele é muito específico. Para cada ação, existe uma execução. As relações sociais evoluem e elas se modificam, mas eu preciso ter domínio do instrumento, mesmo que eu precise readaptá-lo para aplicar na realidade. Eu preciso modificá-lo porque a realidade mudou, o sujeito é outro, a expressão da questão social se modificou, as expressões se modificaram, se inovaram, o capitalismo se inovou, transformou o que seria solução em problema, transformou o que era problema em solução. Então a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. Agora, pelo fato de sermos, não é por sermos generalistas que nós não devamos ter domínio, né, dos instrumentos e da capacidade de intervenção. Então, em relação à sociabilização do capital, ela se aplica, a sociabilização do capital, ela se aplica às empresas, se aplica ao governo, se aplica ao Estado, e se aplica a questão também das igrejas. Sociabilização do dinheiro acumulado nas igrejas. E quando eu falo de igreja, eu falo aqui de islamismo, de catolicismo, cristianismo no geral, protestantismo e assim vai. Max Weber fez uma análise sobre a relação do surgimento do protestantismo com a cultura capitalista, né? E não foi só o protestantismo, porque quem começou, na verdade, quando Jesus pregou, ele não pregou riqueza, ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele não tinha de fato. Ele não pregou riqueza em nenhum momento. Quando o rico veio até ele, ele disse: vai vendo tudo que tem e reparte com os pobres. Socializa a tua riqueza com os pobres. Que as igrejas deviam fazer isso. Os líderes de hoje deviam socializar a sua riqueza. Eles não querem socializar. Eu afirmo, sem medo de errar, e provo contextualmente que Jesus foi o primeiro comunista, o primeiro socialista. Não desse que tem em Cuba, nem desse que teve na Rússia, nem desse que tem na Venezuela, que isso aí não tem nada de socialismo. Isso aí não tem nada de viver em comum. Isso aí é um rebanho de safado que se agruparam como um governo e utilizaram a teoria para dominar o povo. Isso pode acontecer em qualquer lugar. E aí muita gente usa, sem conhecer o que é socialismo, o que é comunismo, utiliza. Não, eu também não sou comunista, muito menos socialista. Eu acho que tem algumas coisas do comunismo e do socialismo também que não se aproveitam. Eu olho o ser humano. A minha preocupação está relacionada ao ser humano. A gente precisa encontrar soluções para resolver os problemas que afligem a humanidade, sejam elas quais forem. Então eu não sou comunista e nem socialista, mas eu sempre cobro das pessoas: entenda, antes de você criticar, entenda. Quando um indivíduo utiliza a Venezuela, Cuba, a China, ou a Rússia, ou o Lenin, ou Stalin, para falar de socialismo e comunismo, ou o próprio Hitler, ele já demonstrou que não entende bulhufas de nada. E se ele entendesse, ele não estaria cometendo tal equívoco. Porque é a demonstração da mais pura ignorância fazer essa comparação. Não tem nada a ver. Então, quando ele faz essa comparação, ele já está dizendo: estou tirando diploma de ignorante, eu quero falar sobre um assunto do qual eu não entendo, para o qual eu não tenho resposta. Eu ouvi alguém dizer, estou repetindo como papagaio de pirata o que alguém disse, estou dizendo novamente. Então, com relação à questão da formação capitalista, não se deve só ao protestantismo, mas ao cristianismo como um todo. Se você observar, Jesus começou a igreja primitiva, era uma igreja que as pessoas se juntavam, você pode ler em Atos dos Apóstolos, dividiam tudo que tinham entre si e davam às pessoas. Só que o ser humano não estava naquela época e ainda não está hoje pronto para viver essa sociedade em função da desonestidade, porque se todos fossem honestos, isso funcionaria. O problema é que a maioria não é honesta. É por isso que quando eu falo em comunismo e socialismo, eu digo que apesar de lindo, maravilhoso, ele hoje não tem como funcionar, porque não tem uma sociedade madura o suficiente para viver em comum. Sempre vai ter um mais espertinho do que o outro querendo tirar proveito. Mas se todos fossem honestos, éticos e vivessem dentro de uma vida moral, ilibada de respeito, poderia-se fazer isso que dava certo. Não dá certo por quê? Porque sempre vai ter um espertinho para tirar proveito do outro. Então não tem como aplicar o socialismo, o comunismo puro, que viria a ser então com o socialismo e depois o comunismo e vice-versa, né? Não tem como fazer essa aplicação, porque não existe esse número de pessoas suficientes para criar um Estado assim. Sempre vai ter um malandro pelo meio, sempre vai ter um corrupto pelo meio, sempre vai ter um espertinho pelo meio que vai tentar tirar proveito. Então, voltando para a questão de quando começou a cultura capitalista, começou depois
da igreja primitiva, quando os apóstolos ali mais ou menos o ano 300 em Roma, começou pela igreja, a própria igreja católica, que começou a construir um império capitalista, dona de terra, dona de reino. A igreja católica era dona de reinos, ela tinha países que pertencem, ela tem país que pertence a ela, para você ver como ela tem um poder imenso. E cadê que ela faz a distribuição da renda? Não faz. Ela socializa o que acumulou? Não socializa. Depois dela nasceu a ortodoxa, nasceu o protestantismo, e todos eles seguiram a mesma linha da acumulação capitalista. A cultura capitalista está com eles. O capitalismo é todo ruim? Não. O capitalismo lida com o desonesto melhor do que o socialismo e o comunismo. Porque no capitalismo não há lugar para desonestidade. E também não há lugar para honestidade. É um sistema neutro. No socialismo só há lugar para gente honesta. No capitalismo não importa se o indivíduo é honesto ou se ele é desonesto. Uma hora ele vai ser cortado no sistema. Uma hora ele vai ser engolido. Ele tem que ser esperto. Ele tem que tentar ser esperto e ainda assim ser honesto, que aí ele se dá melhor. Mas se ele for esperto e desonesto, uma hora a casa dele cai. Se ele for esperto e honesto, uma hora a casa dele cai. Aliás, desculpe, se ele for só esperto, se ele for só honesto, mas não for esperto, uma hora a casa dele cai. Então precisa estudar. Eu não vi sua pergunta, Liliana. Eu estou falando aqui desenfreadamente. Se você puder responder novamente, perguntar novamente, eu teria o prazer de responder. Eu não vi sua pergunta. Então nós precisamos estudar mais sobre Karl Marx para entender vocação profissional e criticidade. Antes de falar de criticidade, é a capacidade de criticar a situação. Não é aquela crítica vazia, sem conhecimento, sem fundamentação. Não é aquela briga, vou para a escola para brigar, vou para o polo da faculdade para brigar, vou para essa reunião para mim brigar, já vou armado, não. A criticidade é a capacidade de refletir sobre a realidade e emitir uma opinião fundamentada. Deixar mais claro o seu posicionamento político, que parece conservador e neoliberal. Preciso estudar mais sobre marxismo. Eu não sei se a Karina estava dizendo que eu preciso, se nós precisamos. Eu acredito que todos nós precisamos. E também, em relação a deixar mais claro o seu posicionamento político, que parece conservador e neoliberal, acredito que todos nós precisamos também. Em algum momento nós somos conservador e em algum momento nós somos neoliberal. Por exemplo, eu acredito que todos vocês têm propriedade e não quer que ninguém mexa na propriedade de vocês. Isso é um comportamento de propriedade privada relacionado ao neoliberalismo. Então ninguém pode dizer que não é neoliberal. Todos nós somos neoliberais porque todos nós temos propriedades e não queremos que ninguém coloque a mão na nossa propriedade. Todos nós somos conservadores porque temos, de um certo modo, algum princípio nosso que a gente não abre mão de jeito nenhum. Seja ele familiar, ideológico, filosófico ou religioso. Então todos nós temos um pouco de conservadorismo e todos nós temos um pouco de neoliberalismo. O que acontece é que no serviço social a gente precisa... Não estou dizendo que você tem que abrir mão. Todo princípio eu deixo bem claro isso. Não é uma questão de abrir mão do que você é. É uma questão de entender para não cometer equívocos no exercício profissional. Você precisa compreender, pelo menos. Você não precisa abrir mão do que você acredita, do seu posicionamento filosófico, do seu posicionamento religioso. Mas no exercício profissional, precisa compreender para atuar de acordo com o aporte teórico do serviço social. Então, se alguém aí no grupo não se considera neoliberal, então, por favor, me diga aí onde é a sua propriedade, doe ela para mim que eu estou precisando. Ou pode doar para qualquer pessoa aí da página. Aí você prova para mim que você não é neoliberal, porque você não está defendendo a propriedade privada. Mas se você tem um carro, tem um lote, um terreno, uma casa, um apartamento, um edifício, um sítio, uma chácara, uma bicicleta, uma moto, e você defende ela de um e dentes, você é o defensor da propriedade privada, esse é o seu lado liberal, parabéns, muito prazer em conhecê-lo. Então a gente precisa entender o que é neoliberalismo também. Neoliberalismo, existem muitas coisas do neoliberalismo que se aplicam. Ele mais nos prejudica em relação às políticas públicas, porque nas políticas públicas ele quer diminuir o Estado, diminuir o investimento em assistência social, privatizar as instituições públicas, isso é um ponto principal. Ele quer investir mais na propriedade privada, que inclusive quem não assistiu aí ainda o filme do jovem Karl Marx, assista. Você vai entender muito bem o que é propriedade privada, o que é propriedade como um todo, que era muito discutida no tempo dele já, e que pode ser discutida até hoje. Então, tendo um entendimento de propriedade privada, você já entende o que é liberalismo naquela época, o início, né, das frentes liberais, e o que se tornou hoje em frente neoliberal no nosso entendimento. Então, para o neoliberalismo, o indivíduo, ele diz que a economia
ela se ajusta sozinho, não precisa da intervenção do Estado. Ou seja, eu tenho 10, você tem 1. Num determinado momento você vai dar um jeito de tomar os meus 5, para que eu fique com 5 e você com 5. Isso já se provou que não acontece. Eu tenho 10, você tem 1. Daqui uns dias eu tenho 11 e você não tem nenhum. Porque quem tem mais condições de explorar quem tem menos. E quem tem menos não vai conseguir tirar o dinheiro de quem tem mais. Isso é uma lógica muito simples, que é defendida pelo neoliberalismo e criticada pelo materialismo histórico dialético. O materialismo histórico dialético estabelece que, se você tem 10 e eu tenho 1, alguma coisa pelo Estado deve ser feita para que eu passe a ter pelo menos 3 ou 4, e você tem um pouco mais para que eu tenha mais. Comenta sobre a importância de dominar o materialismo histórico dialético. Então, Elton Santos, vou comentar um pouco, porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, tenho uma reunião com o prefeito aí da cidade. Vou comentar de forma bem superficial, que um dia eu vou gravar um vídeo bem caprichado sobre materialismo histórico dialético aqui na página. Então, bem, o materialismo histórico dialético é a construção social do indivíduo, onde, dentro desse entendimento, em primeiro lugar, você vai estudar a parte do materialismo, que é a parte que fala sobre os bens materiais que acompanharam a história da sociedade, a história de um país, a história de um grupo social, de uma classe social, e até mesmo o materialismo da história de um indivíduo, o pai dele, o avô dele, as gerações, os antecedentes. Como é que geração, que 5 gerações atrás deixou de herança para o outro, para a terceira geração, para a segunda geração, para a primeira geração, até o atual. Só ficou a herança cultural, a herança foi alienação, a herança foi uma fazenda. Essa é a questão do materialismo, você entender qual é a história dessa pessoa em relação aos bens materiais. O histórico também está relacionado ao acompanhamento dessa história, e o dialético é a capacidade da geração de tese, síntese e antítese, que é quando eu pergunto, inquiro, questiono a história, questiono alguém, questiono o território, questiono o público-alvo, questiono a política pública, e ela me responde com alguma informação, e eu critico essa informação. E quando gera-se a tese, a antítese e a síntese, o processo pode se recomeçar novamente, transformando a síntese em uma nova tese, que vai gerar uma nova antítese para uma nova síntese. E assim sucessivamente, infinitamente. Então o materialismo histórico, de forma bem resumida, é isso. É a construção histórica discutida do capital em relação aos indivíduos. Viver numa sociedade capitalista, isso é um fato, mas defender um posicionamento político e ideológico de acordo com o presente Código de Ética do Serviço Social é um dever do assistente social. E daí para baixo, Karina, não consegui ler porque não aparece para mim aqui. Viu? Só aparece até aí. Viu? Defender o... Veja bem. Primeiro, nós temos 3 coisas que nós precisamos observar. Eu vou encerrar o vídeo depois disso. Nós precisamos, principalmente, 3 coisas que o assistente social precisa observar. Primeiro, o primeiro deles é o projeto ético-político. Você precisa ter um projeto ético-político. Segundo, esse projeto ético-político precisa estar em consonância com o Código de Ética do Assistente Social e a Lei da Regulamentação Profissional, porque essa é a vontade da maioria da coletividade do serviço social para o bem comum de todos. E terceiro, você precisa conhecer, dominar e respeitar as diretrizes curriculares do serviço social. Nós temos 3 fatores potenciais aqui, preponderantes, que precisam ser levados em consideração no exercício profissional. Código de Ética, Lei da Regulamentação, o primeiro deles, né? O projeto ético-político, que precisa ser fundamentado no Código de Ética, na Lei da Regulamentação e nas diretrizes curriculares do serviço social. Então, numa outra oportunidade, quero voltar a conversar com vocês sobre outros assuntos pertinentes ao materialismo histórico dialético, ao capital e outras informações importantes que a gente pode trazer aqui nessa página. Agradeço a paciência de vocês, peço desculpa pelo meu posicionamento firme e também não peço se você não gostou, mas eu peço se você gostou. É contraditório, né? Estou colocando questões macro-societárias que envolvem a desigualdade social. Numa outra oportunidade discutirei esse assunto com você. Muito obrigado a todos, Karina, Elton, Duarte, todos que participaram, um grande abraço. A gente pode discordar, mas não precisamos ser inimigos, tá bom? Um beijo.